Shalom, shalom, queridos. 44º dia da contagem do Homer. Última semana, né? E essa semana a gente se propôs a falar sobre o governo. E é um outro assunto delicado, né? Tão delicado quanto foi na semana passada, economia. Porque eu vejo, queridos, e essa é a minha visão, tá? Que o próprio diabo lançou um sopro no meio da igreja, aonde ele particionou o ser humano, né? Ele dividiu o ser humano. E eu não estou falando de dividir o corpo de Cristo, eu estou dizendo do individual. Ele dividiu. Então, eu sou cristão e eu até me preocupo, eu até olho a questão das obras da carne. Quando se trata de sentimentos, pensamentos, vem essa atmosfera maligna, dizendo que o que o Senhor quer é o meu coração, que Deus conhece a intenção do meu coração. Queridos, e se você é assim, em nome de Jesus, mude esse conceito, porque aquilo que está no coração é o que sai pela boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então não tem como você ter atitudes más e ter um coração bom. Não tem como. Então não vem com essa história, sabe, de que eu queria fazer o bem, mas eu fiz o mal. Não estou falando de pecado como Paulo falou, tá? Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de que a minha intenção foi ser pacificador, mas eu cutuquei e teve uma briga. Isso não existe. A boca expressa do que tem dentro do coração. Então, né? A motivação vai sair, uma hora ou outra ela vai se manifestar. E Deus realmente conhece o nosso coração. Isso não quer dizer que Ele aprove o nosso coração. E o nosso projeto, o nosso propósito é sermos aprovados por Deus, né? Então, o diabo lançou isso e particionou o ser humano. Então, eu sou um dentro de casa, eu sou para mim tá tudo ok, porque eu não pratico as obras da carne, ainda que dentro de mim haja muita podridão, mas tá tudo ok, eu não pratico mais as obras da carne. E daí eu tenho a minha vida de cultuar a Deus, de oração, de jejum, mas as finanças eu cuido, as finanças eu não submeto ao governo de Deus, ao senhorio de Cristo. E quando chega na questão do governo, eu quero ser muito bom exercendo o governo dentro da minha casa, porque a gente coloca o governo ligado ao mandar, ao autoritarismo, a ser a voz predominante, a ser a última voz, né? E eu quero governar na igreja. Mas quando a gente fala de exercer governo externamente, daí gera um problema. Eu vou até colocar essa questão, nós não vamos falar sobre política, pelo menos hoje não sei se o Senhor vai me direcionar a algum dia desse falar, mas hoje o propósito não é esse. Mas existe até essa questão de que o cristão não deve se misturar na política. Então vamos lá, vamos ter uma análise bem clara, né? O Senhor criou o homem, colocou ele dentro do jardim. Qual foi a primeira voz de comando que Deus deu para o homem? Governe. Você que vai cuidar disso aqui, você vai administrar isso aqui, você vai dar nome aos animais, governe isso aqui. Então, o governo do homem veio antes da procriação, veio antes do Senhor dar a ordem de falar assim, agora seja fecundos, multiplicar e encher a terra. O Senhor deu um decreto para que houvesse governo. Só que, queridos, o projeto de Deus nunca foi que a terra fosse governada por ímpios ou que a terra fosse governada por demônios. O projeto de Deus é que a igreja, através do poder de Cristo, governasse. Vamos lá, vamos colocar a nossa nação, né? Tem um monte de leis aí, brigas por leis que estão aprova, não aprova. Por exemplo, não sei se você sabe, mas tem, se eu não me engano, 22 projetos de lei para serem aprovados para liberar casamento entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, entre irmãos. Tem vários projetos de lei que tá uma briga, né? O pessoal tradicional, né? Como muitos chamam até de fundamentalistas, estão lutando para que isso não passe, para que isso não aconteça. E o pessoal que quer ver o circo pegar fogo, estão lutando para que aconteça. Vocês acham mesmo
que o Senhor estabeleceria uma lei através da sua palavra, e daí ele mesmo colocaria governantes que colocariam outras leis sobre a nação. Porque daí nós temos uma visão de que foi a vontade de Deus que aquele homem estivesse lá. Isso não é verdade, queridos. Eu não creio dessa forma. O Senhor só levanta ímpios contra os filhos quando os filhos têm que ser corrigidos. Isso não era projeto de Deus. O projeto de Deus é que as nações sejam governadas de acordo com a palavra que o Senhor deixou. Porque o governo, ele tem que acontecer. E esse governo é contra a obra das trevas. Não é sobre pessoas, é sobre a obra das trevas. E daí, como que eu vou ser governado debaixo de um propósito de Deus por alguém que libera as trevas? Por alguém que articula para que as trevas cresçam na nação. Então eu não consigo ter esse entendimento de que a igreja não deve se envolver. Não pode, eu acho inclusive que ela deve se envolver. Mas homens enviados para esta obra, homens que estejam debaixo de oração, homens posicionados que sejam submissos aos seus líderes, que não pensem que agora eu sou fulano, eu sou beltrano, né, dentro dos cargos políticos ou governamentais, e eu não preciso mais prestar relatório, eu não preciso mais, porque agora eu estou apartado da igreja. Não, queridos. Homens posicionados, né, que exerçam, que sejam braços extensivos da igreja para governar a terra. E nós, que não temos esse chamado, nós deveríamos ser aquele que guarda, aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que compram as guerras, que eles têm acontecido de tudo. Ontem eu vi uma matéria aqui da minha cidade, aqui é uma prefeita, uma mulher, e independente de quem ela seja, né, ela mostrou fotos de trabalhos de feitiçaria feita contra ela e contra a casa dela, fotos dela com o marido dentro de trabalhos de macumba. Viram? Acharam esse trabalho. E ela colocou fotos na matéria. Então nós não entendemos o quanto as trevas estão articulando. E não pense, queridos, que esses trabalhos são simplesmente para que essas pessoas caiam. Não é para isso. Esses trabalhos são para que essas pessoas sejam cegadas no seu entendimento e a obra das trevas comece a agir através delas, porque elas são autoridade. E se elas estiverem cegas no entendimento acerca da palavra de Deus, elas vão andar dentro de um entendimento do inferno. Simples assim. Será muito fácil as trevas manipular e fazer dessas pessoas fantoches para estabelecer os seus princípios, para estabelecer os seus propósitos. Queridos, o Senhor não nos chamou para sermos salvos. Ontem a gente estava numa ministração com o apóstolo Éder, ele até falou sobre isso. Tá, eu fui salvo, e agora? Qual é o próximo passo? Porque se a salvação resolve tudo, tá ok, então eu sou salvo e eu já posso morrer. Porque eu cheguei no final da história. O Senhor nos chamou para governar. Por isso que ele nos chama no Novo Testamento de reis e sacerdotes. Quem são os reis? Aqueles que governam na terra. Quem são os sacerdotes? Aqueles que governam no mundo espiritual, que trazem o céu para a terra. Então o Senhor nos chamou para governar. Só que qual a questão, queridos? Primeiro, nós não entendemos o governo. Nós não entendemos que o Senhor nos deu toda a autoridade. Nós não entendemos que sobre a igreja existe poder para paralisar a obra do inferno, porque aí está o nosso governo. O nosso governo não está relacionado a quantas pessoas eu tenho debaixo do meu cajado. O nosso governo não está relacionado a quantas pessoas tem na minha célula. O nosso governo não está relacionado se eu estou dentro dos 5 ministérios, se eu estou dentro do ministério local, se eu sou pastor da igreja, se eu sou líder 12. O nosso governo não está relacionado a isso. O nosso governo está relacionado ao quanto eu tenho me posicionado e paralisado a obra das trevas. Por isso que a Bíblia nos ensina, olha, vocês têm autoridade para paralisar estas obras. Olha, todo o governo foi lhes dado. Olha, a vossa luta não é contra os homens. Então não é os homens que eu tenho que governar, queridos. Daí é óbvio que dentro
da dinâmica terra, vai ter aqueles que se sobressairão e que conduzirão a outros. Mas ele não vai conduzir porque ele governa aquelas pessoas. Ele vai conduzir porque juntos eles paralisam a obra das trevas. Daí sim, ele vai ser líder dessas pessoas. E isso é bíblico. Jesus foi líder, Josué foi líder, Moisés foi líder, Elias foi líder. Isso é... Mas isso não quer dizer que aqueles que estão abaixo dele não exercem governo. Porque é diferente ser líder e ser governante, são coisas diferentes. Nem todo governante, segundo o padrão bíblico, será líder de pessoas. Mas ele governará sobre as trevas. Ele dará decretos. Governo, queridos, é aquele que emite decretos, que estabelece leis. Entende? Então ele vai ter autoridade para isso. E nós precisamos separar isso. Só que o governo, ele não começa externamente. O governo, ele precisa começar dentro. Vamos lá, Provérbios 16, versículo 32. Vamos ler esse texto aqui. Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Então, assim, é melhor você ter controle sobre a ira do que vencer uma guerra. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Diante de Deus, do mundo espiritual, melhor é você controlar a ira e controlar o seu ânimo do que ganhar uma cidade inteira e ser um desequilibrado. Então a Bíblia está falando aqui sobre autogoverno. Então o governo de Deus, ele não começa externamente, ele começa sobre mim. Eu preciso ter domínio, ter governo sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vontades, sobre as minhas emoções. Ontem, eu falei sobre a questão do temor do Senhor. O temor do Senhor vai me fazer andar no caminho. Por quê? Porque eu vou governar a minha alma. Então, eu tô com um monte de problema no meu casamento. Um monte. E o desejo do meu coração é me separar. Mas eu exerço governo sobre aquele sentimento, sobre aquela vontade, e eu me submeto em temor à palavra de Deus, crendo que o Senhor mudará aquela circunstância. E crendo que aquela circunstância não me define na eternidade. Eu tenho condições de viver aquela circunstância, estabelecendo o governo de Deus sobre a terra e ir para a eternidade. Vocês estão conseguindo entender? O sentimento não me domina mais. O sentimento está subjugado, ele está governado, ele está dominado, porque a minha alma não é mais uma alma carnal. A minha alma não pende mais para a carne, a minha alma pende para o espírito. Então eu vou obedecer a palavra. Daí, entrando nisso parece bem polêmico, mas vamos então para Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados são quando você for perseguido por amor do meu nome. Bem-aventurança. Então, eu submeto a minha alma a isso. Estão me perseguindo, eu não vou tirar satisfação, eu não vou ter DR. Queridos, DR não é bíblico. Em nome de Jesus. Eu quero que você me mostre na Bíblia DR. Que o povo quer sentar e resolver situação. Eu quero resolver com você. Isso é falta de governo. Isso é falta de domínio próprio. Porque se eu me chateei, se você fez algo que me ofendeu, que me chateou, que eu fiquei com raiva, eu não tenho que ir para você, eu tenho que ir para Deus para resolver minha alma. Porque a minha alma não pode estar presa nessas circunstâncias. Eu preciso, se eu estou assentado nas regiões celestiais, é dali que tem que vir os comandos para minha alma. Não é da terra. Se a minha alma está caminhando nos comandos da terra, eu estou sendo governado pela carne. Eu tenho que resolver as minhas emoções. Simples assim. Eu tô com raiva? Tô. Mas daí, eu não vou pegar essa raiva para ir brigar. Ou para ir confrontar, e para ir apontar. Você tá errado nisso, porque você fez eu me sentir assim. Queridos, quando nós estamos mortos para nós mesmos, ninguém pode nos fazer sentir nada. O sentir
ira, dor, frustração, mágoa, é sinal das áreas que nós ainda estamos muito vivos para este mundo. E eu tô falando isso, queridos, eu não quero que você tenha a visão de que eu já venci tudo isso, porque eu não venci, eu tô num processo junto com vocês. Mas eu estou ensinando acerca daquilo que o Senhor tem falado comigo e do que eu estou vivendo. Eu posso falar sobre isso porque é algo que eu vivo. Dentro dos meus sentimentos, é exatamente isso que eu faço. Eu vou pra cruz. Eu vou, Senhor, isso aqui tá errado, isso aqui ainda tá muito vivo em mim. Então, o governo não começa externamente. O governo começa em mim, quando eu olho para minha alma e faço como Davi. Alma, por que você está perturbada? Por que você está causando tumulto dentro de mim? Espera em Deus, vai, te acalma, ó, quietinha. Você não vai ficar falando aqui. Esse começa o governo. Porque daí quando o meu espírito, aonde habita o Espírito Santo, começa a exercer governo e domínio sobre a minha alma, e automaticamente essa alma mostra os frutos através do meu corpo, mostra que eu posso exercer governo fora. E daí agora eu não estou dizendo fora de governar pessoas. Eu estou dizendo que eu tenho um nível de autoridade para confrontar e paralisar a obra das trevas. Por quê, queridos? Porque uma pessoa que não tem governo sobre si mesma, ela se levanta contra as trevas e as trevas vai vir. É guerra. Amém? Guerra. Então, o inimigo não vai ficar passivo. Tá bom, tô indo. Não. Ele vai querer permanecer naquele território. Se eu não governo bem a minha alma, ele vai se levantar e rapidamente ele vai me paralisar. Porque ele vai usar pessoas, eu vou me ferir, eu vou ficar chateado, eu vou ficar magoado, eu vou ficar doente, eu vou ficar frustrado. E eu parei. E eu parei colocando culpa nas pessoas, quando por trás existiu uma obra maligna para que exatamente aquilo acontecesse. Para que eu parasse de ser efetivo no reino. Para que eu parasse de exercer o governo no reino. Conseguiram entender? Então o governo, queridos, está muito além. E daí, através do governo natural, cidades são abertas. Como é que é? Eu quero que você analisa o governo natural. Cidades são abertas, a pavimentação, quer dizer, o que é pavimentação? Facilidade na caminhada. Há saneamento básico, existe um lugar para jogar sujeira, a sujeira não fica no meio da cidade. Ok? Existem leis para facilitar o andamento. Governo da cidade. O governo espiritual vai ser a mesma coisa, queridos. Dentro do governo espiritual, nós vamos pavimentar lugares, as pessoas terão mais facilidade para andar, para caminhar espiritualmente, acelerar os passos. Dentro do saneamento espiritual, a vida das pessoas não serão mais um lixo. Por quê? Porque haverá limpeza, santificação. Então, é necessário que haja esse governo, esse nível de governo. É necessário, queridos. Mas eu preciso me governar primeiro. Porque se eu não me governar primeiro, quando eu sair para ter lugares de liderança, eu vou querer governar pessoas e o mundo espiritual vai virar uma bagunça. Por quê? Porque o meu foco não vai estar no mundo espiritual. E daí facilmente eu serei enganado por causa da vaidade do meu coração. Facilmente eu cairei nas ciladas do diabo. Né? Serão aqueles líderes que estão frustrados porque a ovelha não corresponde, estão frustrados porque o irmão falou mal dele. Tudo isso está ligado na falta de autogoverno. E agora eu não estou falando, queridos, de um autogoverno de acordo com a psicologia, de acordo com o coaching, não. Porque essas vertentes, se você atua nessa área, né, em nome de Jesus aí, não se sinta ofendido, mas essas vertentes nos levam a tentar domesticar o homem interior, o corpo do pecado, como diz a palavra. Nos leva a querer domesticar. E a Bíblia nos leva para o sacrifício deste homem. Morte e morte de cruz. Você vai morrer, você não vai sentir mais.
Você vai ser como Cristo. Então é diferente. Esses sentimentos me levará a diagnosticar áreas que estão vivas e pela palavra, pelo sacrifício de Cristo, eu vou mortificar essas áreas. Eu vou matar essas áreas para que elas não falem, elas não bradem mais em mim. Para que elas não exerçam mais governo e domínio sobre a minha vida. Vamos lá. Eu tinha um cachorro, um pastor belga. O nome dele era Sansão. O Sansão era muito bravo, queridos. Muito bravo. E ele era grande. Muito bravo. Com a gente em casa era o cordeiro, né? Mas quando chegava a gente era o leão. Muito bravo. E a gente tentou, de todas as formas, domesticar o Sansão. E tinha momentos que chegava pessoas e ele conseguia se comportar. Mas era da natureza do Sansão ser aquele leãozão bravo. Era da natureza dele. E de tempos em tempos ele manifestava o leão, porque era da natureza. Essa natureza dele estava viva, ainda que domesticada. Eu assisti um programa, que não é um programa brasileiro, agora eu não vou lembrar o nome, mas que era de um homem que domesticava animais. Cachorros, né? Animais de dentro de casa. E o programa era top, né? Mas eu assistia muitos making-off, eu assistia muitos bastidores daquele programa. E acontecia muito dele ter usado todas as técnicas e, de repente, aquele animal voltava à sua velha natureza. Por quê? O que eu tô querendo dizer? A nossa natureza sempre, não adianta querer domesticar, ela sempre vai nos levar para o mesmo caminho, queridos. Por isso que a natureza de Cristo é morra. Porque um homem morto não pode mais. E daí o nosso espírito precisa governar através de uma alma equilibrada, através de uma alma que está pendida para o espírito. Então o nosso primeiro governo é em nós. Sabe, em nós. Em nós. Isso aqui está desalinhado com a palavra. Vem cá, alma. Vem cá, corpo. A palavra diz isso e você não pode agir de uma forma diferente. Eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou me lavar, eu vou clamar. Mas eu serei um homem espiritual. Eu serei uma mulher espiritual. Eu viverei os princípios eternos. E quando eu começo a exercer este governo, eu entro em um outro nível, um nível de autoridade muito maior para exercer governo sobre as trevas. Não estou falando acerca de expulsar demônio. Eu estou dizendo de paralisar as obras das trevas. Queridos, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para nesta semana levantar um povo de governo assistindo esses vídeos. Eu creio que o Senhor pode levantar um povo para entender o seu lugar nesta terra e começar a exercer governo sobre a obra das trevas, sobre as leis que estão querendo ser estabelecidas no Brasil, sobre os enganos, sobre a corrupção. A igreja de Jesus será levantada, queridos. Eu creio. Mas primeiro, eu preciso me olhar. Que você tenha essa humildade de olhar e falar, eu estou desgovernado. Jesus me governa. Queridos, Jesus deu a chave para a igreja. A chave representa a autoridade. A chave é como o cetro, é o braço de governo. Nós precisamos ter responsabilidade conosco. Conosco. Senhor, o Senhor me deu um corpo, o Senhor me deu uma alma. O Senhor me deu. E junto com o Senhor eu posso todas as coisas. Porque a minha força, a minha fortaleza vem do Senhor. Eu posso. Eu posso. Eu posso, Senhor. Conta comigo aí. Eu posso. Que o Senhor te levante. Que o Senhor te levante para o governo interno. Para que deste governo interno, juntos, nós possamos paralisar a obra das trevas dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Que se levante nesse tempo os reis e sacerdotes do Eterno, para a honra e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. A gente volta amanhã.